Mais uma vez, bom dia. Nós, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer o carinho, a atenção de que temos sido objetos nessa cidade, nesses 2 dias que já nos encontramos aqui. E quando fomos organizar essa mesa, dentro de um tema que se propunha a falar sobre os sofrimentos no campo da saúde mental, eu pedi licença ao Luiz Augusto para que a gente pudesse desenvolver e falar um pouco de um tema extremamente atual e que tem nos preocupado muito, que é a questão da legalização da maconha e a sua repercussão para a saúde integral. Então, nós temos que o tema, ele é, no campo da psiquiatria, no campo da saúde mental, é extremamente controverso, né? Embora vocês vão poder ver a nossa posição, são muitos profissionais que defendem um e outro lado, e como sempre as pessoas às vezes se colocam, se posicionam como senhores da verdade, e isso é bastante complicador. O que é verdade e o que nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer é que a maconha é a droga mais consumida nos Estados Unidos, onde as estatísticas são muito bem levantadas, e 12% da população com mais de 12 anos faz uso da maconha. Nós também temos, a certeza, e há trabalhos como o trabalho de Ferguson e Bolden, que mostram claramente que o uso da maconha traz consequências para a saúde da criatura. E nós vamos levantar aqui 2 grupos de argumentações para mostrarem a vocês por que nós, da Associação Médico Espírita do Brasil, somos, na verdade, contra a legalização da maconha. Vamos trazer os argumentos da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a instituição mais respeitável no campo da psiquiatria no Brasil, e vamos trazer os argumentos médicos espíritas que apoiam essa colocação. Num documento apresentado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, eles nos apresentam diversos argumentos para que não seja aceita a legalização da maconha no Brasil. Os primeiros falam sobre questões de políticas de saúde que são extremamente claras. O nosso sistema de saúde brasileiro é extremamente precário, principalmente no que consiste
recursos para a assistência de usuários e dependentes químicos. O Brasil não possui recursos físicos e nem tem suficientes profissionais especializados capazes de atender a demanda atual já existente no campo da dependência. E há uma realidade que, embora o governo tente trazer de uma forma diferente, tentando, como se faz muitas vezes na área da política de saúde e educação, tampar o sol com a peneira, mas a realidade é que a população de menor recurso econômico não consegue atendimento para dependentes químicos, e quando isso acontece de forma precária, e por causa da precariedade desses serviços, a adesão é baixa e as recaídas são constantes. É interessante a gente ressaltar nesse sentido que quando se fala em pesquisas sobre tratamentos e resultados positivos de tratamentos com dependentes químicos, os parâmetros, eles, particularmente para mim, eles são muito pobres, eles são buscas muito pequenas, 6 meses de abstinência, 1 ano de abstinência, 2 anos, quando no máximo essas pesquisas, quando nós sabemos que na realidade o que a gente precisa e o que deveria acontecer é um abandono completo do uso dessas substâncias, e essas recaídas, à medida que elas vão acontecendo, a frustração do indivíduo é tão grande, os sentimentos de menos-valias crescem tanto, que o indivíduo vai se comportando cada vez mais de uma maneira sombria e infeliz dentro da situação. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela levanta alguns argumentos do ponto de vista do uso da própria droga, que muitas vezes a população não tem esse acesso, e a mídia no Brasil, infelizmente, ela é a favor da legalização da droga. E nós sabemos que a mídia, ela passa para a população aquilo que lhe interessa e não muitas vezes aquilo que nós precisamos. Há trabalhos que comprovam que o consumo da maconha é mais danoso do que o uso do cigarro. Que se a maconha fosse liberada para ser utilizada livremente pela população, num uso constante, frequente, diário, que a maconha tem 4 vezes mais alcatrão do que um cigarro de tabaco, e ela produz 5 vezes mais monóxido de carbono do que um cigarro de tabaco. Além disso, a legalização da maconha no Brasil vai facilitar o acesso dos mais jovens. Mesmo que queiram dizer que não se pode vender essas substâncias para menores de 18 anos, o que a gente vê no Brasil é que os jovens, às vezes, não são os que
entram no mercado, no supermercado, nos bares e compram. Mas tem adultos que compram, inclusive, para eles, e eles estão ali na porta do estabelecimento para receberem esse tipo de substância. E a legalização, o uso precoce da maconha, eleva, segundo trabalhos científicos, o índice de dependência da maconha para aproximadamente o mesmo índice que nós temos de dependência para cocaína, que é de 15%. Ou seja, de cada 10 pessoas que usam cocaína no mundo, 1,5 aproximadamente vai se tornar dependente de cocaína. E se nós permitirmos esse uso em mais jovens, esse índice vai ser o índice dos dependentes em maconha. Que o uso precoce de maconha aumenta o risco de dependência de 1 para 6. Ou seja, de uma pessoa em cada 6. De 25% a 50% entre aqueles que fazem uso diário. Outro argumento importante, que nós apresentamos aqui, e aqui nós não estamos falando de opiniões, nós estamos trazendo trabalhos para serem pensados. Esse pesquisador, o Degenhardt, ele diz que, ele chegou à conclusão que o uso da maconha desde a adolescência é preditivo do uso de outras drogas ilícitas. Ou seja, quanto mais cedo alguém começa se utilizando da maconha, maior a possibilidade dele também fazer uso de outras substâncias químicas. Alguns argumentam que a maconha faz menos mal do que outras substâncias químicas. E nós fomos procurar, num trabalho muito interessante de um dos maiores pesquisadores, um dos maiores batalhadores no campo da dependência química no Brasil, que desencarnou há poucos anos atrás, o professor Elias Murá, inclusive foi deputado federal e fez um trabalho combativo contra as drogas intensamente. Ele dizia, que não é porque uma substância cause menores danos que ela seja boa para o uso. E que o grande problema que as pessoas não conseguem, às vezes, perceber dos riscos do uso da maconha é que suas ações são lentas, sutis e progressivas. A ciência e a sociedade não rejeitam a descoberta de novas substâncias ou de novos usos de cunho terapêutico, como é no caso do canabidiol, que tem sido utilizado intensamente agora para tratar de certos tipos de epilepsia refratária, uma substância que tem várias pesquisas, inclusive no campo do tratamento da psicose. Eu tive a oportunidade, no semestre passado, de conseguir a autorização de usar esse tipo de substância numa paciente esquizofrênica grave, infelizmente com muito poucos resultados, já que as pesquisas ainda são muito precárias, mas isto não é a mesma coisa do que a gente concordar que as pessoas fumem maconha. Na literatura, não tem
nenhum trabalho que comprova efeitos positivos de se fumar maconha. Nada disso. Outra situação muito importante da gente pensar é que a maconha aumenta o risco e agrava os quadros de doenças psiquiátricas. E aí nós fomos buscar diversos trabalhos para a gente pensar nessa gravidade. Num artigo publicado pelo professor Ronaldo Laranjeira, em 2012, ele afirma que o uso da maconha multiplica por 3,5 vezes a incidência do desenvolvimento de esquizofrenia e em 5 vezes o surgimento de transtorno de ansiedade. Esses pesquisadores, em 1999, chegaram à conclusão que de 13% de associação entre doenças mentais com uso abusivo de substâncias e que em populações em tratamento psiquiátrico encontrou-se 20 a 50% de comorbidade, ou seja, de patologias que se apresentam juntos com doenças mentais, alcoolismo e o uso de outras drogas. O Degenhardt, que eu levantei antes, em 2 trabalhos, um de 2001 e 2003, ele mostra claramente a relação entre o uso de maconha e o surgimento de quadros depressivos. Esses pesquisadores, em 2008, levantam o aumento do risco de suicídio entre adolescentes que foram usuários da droga, da maconha. E nós vamos ver que há uma relação muito importante entre o uso da maconha e da esquizofrenia em diversos trabalhos publicados por revistas científicas respeitáveis. Na minha prática, na minha vivência em psiquiatria, que já vão alguns poucos anos, eu já vi pacientes que tiveram o primeiro surto de maconha, o surto de esquizofrenia, com um único cigarro de maconha. Isso não foi uma única vez. Pessoas em que essa relação é bastante clara. E eu digo, quando eu falo para os jovens, que ninguém tem escrito na cabeça, na testa, eu posso ser psicótico. Essa informação, infelizmente, vai te chegar depois do uso da droga. Algumas vezes eu fui questionado, mas tanta gente usa maconha no Brasil e não tem isso, né? Até pouco tempo a minha fala que eu vou dizer agora era verdadeira. No Brasil consegue fazer tanta coisa errada que até a droga é uma porcaria, né? Porque a maconha é misturada com esterco de vaca, com folha de chuchu, com folha de parreira, e o pessoal acha que está fumando. Agora, infelizmente, nos últimos tempos, o pessoal tem feito mudanças, né, transgênicas aí na estrutura da maconha, e cada vez nós temos maconhas mais perigosas no sentido do surgimento do quadro psicótico do que nós tínhamos antes. Nós temos ainda a Associação Brasileira de Psiquiatria mostrando para nós que a maconha ela pode
desencadear um surto psicótico ou uma crise de ansiedade com sérias repercussões para a vida da criatura. E ela, não há nenhum trabalho elaborado que nos mostre claramente que nós possamos definir ou dizer, que a liberação da maconha tenha sido feita e contribuído realmente para a redução da violência e do número de dependentes. Excetuando um trabalho que é alardeado por todos, que é a experiência do Uruguai, mas que eu particularmente fico preocupado, porque isso foi coordenado e a intenção do Mujica, que era o presidente do Uruguai, e aquele senhor, com todo o respeito que ele merece, se ele passasse pelo Hospital Espírita André Luiz, eu não sei se eu ia dar alta para ele com muita facilidade, não. Nós temos ainda, que há trabalhos que mostram que o uso da maconha está relacionado diretamente com o aumento da delinquência e da violência. Que o comportamento agressivo, ele pode estar presente na fase aguda da abstinência à maconha, e nós temos ainda, que há um maior risco de acidentes automobilísticos fatais em pessoas que haviam fumado maconha antes de dirigir. O pessoal com a lei seca, eles resolveram trocar as drogas, Ele diz que esse povo procura o álcool, e aí eles começam a usar outras drogas, como se as outras drogas não alterassem a capacidade da pessoa também de dirigir. Fora os princípios ativos que são diferentes, a nicotina e o tetrahidrocanabiol, na maconha e o primeiro no tabaco, todos os outros produtos tóxicos são praticamente os mesmos em ambos cigarros. Então, todas as possibilidades de adoecimento que a gente fala para o cigarro, a gente poderia falar que num uso mais constante e frequente da maconha, a gente teria nessa situação. E a Associação Brasileira de Psiquiatria lembra que um dos órgãos mais importantes na avaliação do uso dessas substâncias no mundo, a agência reguladora mais importante, que é o FDA, ele diz que a legalização da maconha não é aceita por esse órgão. Para a gente ver o quanto que isso é perigoso para todos nós. Vamos lá, porque nós corremos contra o tempo, trazer a argumentação da liberação da maconha embasado na visão médico-espírita. Primeiro, nós temos que lembrar que para o espiritismo, a saúde é a perfeita harmonia da alma, como diz Emmanuel em o livro O Consolador. Samuel Hahnemann, que foi o introdutor ou descobridor da homeopatia, se é que a gente pode dizer que ele descobriu, Acho que ele só estava repetindo a história que ele contou
há alguns milênios antes e que ninguém quis ouvir, ele afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto espírito orientador da codificação, que todas as virtudes e vícios são inerentes do espírito. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós carregamos dentro de nós os nossos vícios e as nossas virtudes. Nós vamos ver, que dentro da visão da doutrina espírita, nós temos, na verdade, toda uma argumentação que nos mostra que todos os vícios, eles surgiram de tendências que o espírito já carregava dentro de si. Isso é muito interessante a gente levantar, porque nós tivemos a oportunidade, a felicidade de participar de um trabalho no Hospital Espírita André Luiz, que traz uma orientação àqueles casos que são muito difíceis, muito resistentes à resposta do tratamento convencional que a gente oferece dentro do hospital. Então, quando isso acontece, a equipe ou o próprio departamento de assistência espiritual, já com um pedido anterior do paciente e da família, encaminha esses casos para orientação espiritual. E a grande maioria dos pacientes dependentes, é importante ressaltar que os médiuns que dão essas orientações, eles não conhecem nenhum dos pacientes. Eles só recebem na sala de reunião o nome desses pacientes. Eles não sabem quem é, o diagnóstico, em que ala que eles estão internados. Eles não têm esse tipo de informação. E a grande maioria dos pacientes dependentes químicos tem histórias de dependência com substâncias, com entorpecentes, com substâncias alucinógenas em vidas anteriores. Então, o contato com as drogas novamente nessa encarnação reacende um processo que estava aparentemente anestesiado na vida dessa criatura. Uma outra situação que é importante é que, se o vício e a virtude são inerentes do espírito, o que causa a viciação na criatura é a falta de transformação moral. E como isto é hoje um grande desafio da humanidade, nós convivemos com uma sociedade onde os seus princípios morais são extremamente controversos, onde as nossas crianças e os nossos jovens, eles recebem muito pouca assistência nesse sentido real. Abrir um espaço maior com a viciação é extremamente complicado. Então, o vício, ele vem na vida da criatura de outros processos de reencarnação. A gente pode trazer de uma maneira bem resumida as repercussões espirituais que as drogas, e a maconha não é diferente, podem provocar na vida do indivíduo. A lentificação das funções psíquicas,
comprometendo o conteúdo dos pensamentos, a anestesia das manifestações afetivas positivas, o estímulo das negativas e agressivas, a deturpação das percepções cognitivas, levando a ideias persecutórias e alucinações, a deformação das estruturas perispirituais, podendo levar o indivíduo com a desencarnação à zootropia, que é a deformação do corpo espiritual em forma de animal, ou a mudança da apresentação da forma perispiritual por contaminação dessas substâncias, além da grave situação de oferecer campo para a conexão espiritual inferior, que é a obsessão. Uma outra situação que a gente gostaria de lembrar aqui, que a legalização da maconha é um contrassenso, porque a gente abre espaço para que a criatura tenha comprometimentos maiores do que ela já carrega na vida, né? E eu queria que alguém me explicasse para que você precisa usar maconha. Qual que é o objetivo real disso na vida? Não há provas científicas nem experiências sociais de longo prazo que demonstrem real melhora na condição de dependentes, na condição dos seus familiares, da sociedade ou da saúde, com a liberação de maconha. Não existe isso. A liberação das drogas na Holanda, que foi tão levantada, nós já tivemos a oportunidade de estar 2 vezes em Amsterdã a trabalho da doutrina, e a gente teve a oportunidade de ver os quadros deprimentes sociais nas ruas daquela cidade. O pessoal levanta, né, as pessoas que defendem as legalizações da droga usam muito essa argumentação, mas há um trabalho, inclusive, da sociedade para um retrocesso dessa medida, pelas graves repercussões sociais que isso acontece na verdade. E a gente viu muitos quadros deprimentes de jovens na rua, usuários de droga, em condições muito tristes. Um outro argumento que a gente gostaria de lembrar é que a legalização do tabaco e do álcool não impediu que houvesse tráfico de bebida e de cigarro nesse país. A legalização não reduziu efetivamente o uso. Há alguns anos para cá, os homens diminuíram o uso do cigarro, né? Mas as mulheres aumentaram o uso do cigarro. E o uso de bebida entre os jovens está aumentando assustadoramente. Então, a liberação, ela não dá essa condição de melhoria de saúde pública. E nós não podemos esquecer que essas 2 substâncias, e principalmente o álcool, são os responsáveis diretos e indiretos do maior número de óbitos entre 15 e 30 anos da nossa sociedade. Qual que é o papel, né, da espiritualidade na prevenção e no tratamento da dependência química? Vamos tentar falar um pouco do lado positivo nesse final da nossa fala, trazendo esse aspecto de esperança. A professora doutora Marta Carolina, num trabalho da Uniad, ela levanta que a oração tranquiliza os usuários de álcool e drogas, reduzindo a necessidade disso. Que as crenças religiosas fornecem apoio através do reforço
da aceitação, da resistência e da resiliência, gerando paz, autoconfiança, perdão, na criatura e nas pessoas, e numa doação de uma autoimagem positiva. E esse trabalho aponta que a religiosidade e a espiritualidade aprimoram o crescimento pessoal do indivíduo. No livro Na Viagem da Vida, que nós temos aí embaixo, para quem se interessar, é uma obra com vários textos sobre orientação de trabalhos com dependentes químicos. Não é só para isso, né? É uma obra com várias orientações espirituais para o nosso dia a dia, mas com um trabalho em vários capítulos falando sobre dependentes químicos, porque são orientações que vieram numa reunião que trabalha com desobsessão e dependência química. Ele diz que o dependente químico é, na verdade, uma criatura desiludida, e que, por terem sido afastados verdadeiramente da condição de filhos do Criador, se sentem órfãos e abandonados pela paternidade maior, e que se veem presos às tramas da obsessão. Então nós vamos ver aí vários trabalhos que falam sobre essa gravidade, e nós vamos entender aqui, né, o que acontece na verdade, né? Nós temos que o vício, ele surge na vida da criatura a partir do momento que ele se afasta de Deus. E ele, se sentindo inseguro, ele se transforma em egoísta, e enquanto egoísta, ele busca o prazer para si mesmo por não dar conta de ver a vida de outra forma. Então ele opta por ter, poder e prazer em detrimento do ser. Como ele sente um vazio muito grande dentro dele, como ele não consegue se ver como uma pessoa muito adequada, ele tem uma dependência primitiva espiritual, e isso leva ao vício. Então nós vemos, na verdade, que nesse sentido, a criatura, o dependente químico, ao contrário de encontrar fortaleza na droga, ele encontra um elemento que mantém na sua vida a sua baixa autoestima, esse lugar com que ele vive e que ele não dá conta de se permitir crescer, porque ele escolheu um prazer que dura muito pouco e do qual ele precisa buscar o tempo todo. Nós só queríamos lembrar que quando a gente fala de droga e fala às vezes no movimento religioso, as pessoas têm uma ideia: na minha casa não vai acontecer isso, meus filhos foram criados na religião, foram para a evangelização desde pequeno. Isso não impede nada. A verdade é que não apenas os filhos de lares desestruturados consomem drogas. Os nascidos em boas famílias, onde nunca faltou amor, também o fazem. E eu queria encerrar trazendo para vocês uma fala dos amigos espirituais, que nos tem mostrado que um dos trabalhos mais difíceis de se realizar nesses momentos atuais onde nós estamos é o trabalho com os dependentes.
E nesse sentido, eles afirmam, e isso inclusive é um capítulo desse livro, que se quem trabalha com a dependência química perder o sentimento de esperança, ele não vai dar conta de produzir nada. A esperança é, na realidade, o instrumento mais importante, porque quem trabalha com o dependente químico, ele se encontra numa condição que o Espírito Carlos nos diz, é aquele indivíduo que ele só está limpando o terreno. Não é ele que vai furar a cova, não é ele que vai colocar a semente, e não vai ser ele que vai colher o fruto. Se ele não tiver a certeza que tudo isso é possível, e que, bem provavelmente, ele não vai ver nesse momento esses resultados, ele não vai conseguir passar para a criatura, na luta da dependência, esse sentimento que é a esperança. Muito obrigado.